algo um pouquinho novo, né? A linguagem utilizada, eu coloquei, professora, além dos códigos e arquivos que estão numa pastinha zipada, o site da UiPath à direita. Então, a professora pode fazer um download gratuito ali para poder inspecionar o código. Acho que eu vou voltar aqui nessa parte do Dash em si. Então, a partir dessa base de dados, que a gente armazenou tudo no Excel. Então, a gente tinha colocado até nos objetivos que poderia ser SQL ou Excel. Então, a gente manteve no Excel. Então, a partir de tudo, a gente fez a transformação de dados, toda a coleta e colocou no BI. Então, a partir deles, aqui a gente tem alguns printzinhos, né? A gente foi e construiu um dash para cada atividade, digamos assim, que a gente tinha ali. Então, essa primeira aqui, a gente vai estar vendo o fornecimento de energia por cidade. Então, a gente pode clicar aqui em alguma cidade ou ver direto aqui em unidades sem energias, elas vão estar mostrando interrupções acidentais, as programadas, e isso, no caso aqui, ele vai estar mostrando também o total. Aqui as unidades sem energia, então ele vai estar mostrando sempre da maior para menor, a relação de fornecimento normal e sem energia, e aqui o fornecimento total, né, mostrando quantos por cento das unidades realmente do fornecimento está sendo feito. Aqui a gente tem também as empresas da região que são de energia, da energia solar. Então aqui a gente pode selecionar por cidade e por empresa. Aqui ele já dá uma avaliação aqui da empresa, sempre de 0 a 5, ele vai estar mostrando, e também aqui os quilowatt-pico instalados que eles têm. E aqui todos os projetos verificados por empresa. Aqui também a gente tem a parte de eficiência, porque tem a relação ali que a cada 1 grau Celsius, né, que aumenta a partir de 25 graus, né, a gente baixa a eficiência em 0,45%. Então, a gente faz a relação aqui, ele pega, né, por cidade aqui, a temperatura e mostra se está tendo algum desgaste mesmo ou não nessa geração, nessa eficiência na placa em si. Desgaste da placa, né? Isso. Então, isso. A gente então, também coletando os dados mensalmente. Isso aí. Então, aqui a gente faz a coleta de dados, como foi comentado lá na Cresceb. Ele dá a irradiação média que está tendo por ano naquela região e também a geração média por ano. Então, mostrando um pouquinho da carinha, né, do Power BI, aqui seriam as nossas bases que a gente utilizou. Então, a gente pode transformar a partir do que a gente precisar, adicionar tabelas, adicionar colunas ali com cálculos que a gente precisa, não necessariamente colocar direto no robô, também é possível colocar cálculos ali, utilizando as variáveis que fomos setando ao longo do processo, mas a gente também pode adiantar direto aqui no BI. Isso, no caso, quão melhor estiver essa base de dados, melhor vai ser para transformar, para trabalhar com ela aqui no BI. Então, ao longo, né, do processo, a gente foi mudando também a característica no robô para atender o que a gente precisava para transformar, para lidar com os dados no BI. Uhum. Então, só para atualizar algumas informações que a gente acabou passando para a professora Ana, que é a nossa coordenadora de projeto, mas acho que a gente não conversou com o professor Guilherme. Na nossa última reunião, a gente trouxe aqui na apresentação de PI que nós estávamos buscando uma relação de milímetro de chuva com potência ou eficiência, né, professor? Uhum. Mas a gente acabou descobrindo com o professor Simon, nas aulas de energia, que o site da Cresceb fornece valores de irradiação. E com a irradiação, então, a gente consegue calcular a geração, e para isso a gente precisa buscar os valores de irradiação por unidade consumidora. A gente optou por unidade consumidora para poder relacionar com os dados já obtidos da Celesc, que são separados por unidades consumidoras e não por cidade, bem dizer. Mas como é uma unidade por cidade, acaba que fica o mesmo tipo de informação, né? Então, o robô ele vai inserir as coordenadas geométricas decimais de cada unidade no site da Cresceb e vai coletar a irradiação
por mês de todas elas. Isso E mesmo. com isso a gente consegue mostrar ali a geração. E a gente também descobriu, né, como a Kenny acabou de explicar, sobre a temperatura alta gerando desgaste na placa. Então a gente pegou o valor do datasheet que está disponibilizado ali no site, a gente especificou um tipo de placa que a nossa empresa fictícia Solar Energy trabalha, e esse desgaste é de 0,038% a cada grau superior a 25 graus. Então, no Power BI, a professora vai estar inspecionando e vendo que o robô, o Dash só vai trazer desgaste e o cálculo do desgaste em si, se essa temperatura coletada for superior a 25. Então, são essas duas relações que a gente trouxe ao invés daquele milímetro de chuva por radiação e eficiência. Isso. Acho que a gente pode rodar o robô, então, né? Ele não demora, tá, gente? Então, então só para ter uma noção, eu vou rodar então aqui o robô e a partir do momento que eu rodei, eu não mexo mais no mouse. É ele que Outra vai. coisa que a gente precisa explicar aqui é que essas automações, elas são feitas em ambientes controlados, né? Então, quando você vai rodar em PRD, principalmente em produção, você tem uma máquina especial para rodar ela, na verdade, para desenvolver também, mas para rodar, que evita certos bugs. Então, esse ambiente ele é limpo e ele é tratado. Como a gente está rodando, desenvolvendo e rodando num computador pessoal, às vezes tem alguns bugs que fazem o robô travar no meio, seletor de site, etc. E daí a gente roda de novo e ele vai. Se a gente for contornar todos esses bugzinhos na nossa máquina pessoal, vai ser tipo infinito. Então, só avisando, caso isso aconteça, a gente segue rodando onde parou. Isso. Porque acontece mesmo essa situação, essa semana mesmo, enquanto a gente estava testando, foi por conta de inicialização mesmo do... Pode ver que meu computador já trava. Então, basta reiniciar, às vezes, o próprio computador ou até mesmo o aplicativo, esse software, e ele já roda tranquilamente. Tipo de delay para abrir site ou objeto no site, o robô pode não achar, né, em questão de milissegundos, então ele pode dar um errinho, mas não é o código em si, o código ele está correto. Isso. A gente setou para ele abrir no Chrome, então por isso que eu abri aqui no Edge, enquanto eu estou falando, a gente está apresentando. Então ele vai rodar. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta, aproveitar o tempo. Isso. Vocês comentaram ali sobre o desgaste, né? Vocês chamaram. Mas desgaste seria uma condição temporária da placa de queda da potência por conta do aumento da temperatura, é isso? Isso, seria mais como a queda da eficiência ali no momento, né? Então, seria mais uma informação a mais no teste. Ele chama de desgaste mesmo? Isso é o nome que vocês deram ou é o nome da literatura? Chama de desgaste mesmo. E eu acredito, talvez eu tenha entendido errado, mas eu acredito que seja o desgaste do material. Ah, sim. Certo? Vou fechar vai ter um desgaste do material, né? Então eu acredito que esse desgaste pode se dar por conta do que trouxe ali a informação, né? Que altas temperaturas geram esse desgaste. Ele é muito pequeno, né? 0,038%. Mas ele é permanente ou não? Uma coisa que eu não sei, gostaria de saber também, é se ele é acumulativo. Pois é, porque eu imaginava que seria uma situação temporária, mas aí o nome desgaste parece que não é temporário, né? Essa foi a minha dúvida. Kenny, eu vi você dando um run file, aí eu acredito que agora ele foi, mas eu acredito Isso, é porque eu acho que por o BI tá aberto também. Desculpe, o meu computador, ele tá sobrecarregado.
Que senão ele é literalmente em segundos que ele abre tudo, mas como a gente comentou, por ser computador pessoal, tem toda a carga, então. Então, quando ele abre o robô, ele fica aquela telinha verde ali embaixo. Então, significa que ele está rodando, ele já está pegando os dados, né? Ele já começou a rodar mesmo. Ele abre o Excel também, a partir do momento que ele conseguiu fazer a coleta de dados, ele salva, e assim ele vai abrindo, vai seguindo aquele flow mesmo que a gente apresentou na MIM. Aqui a gente também deixou tudo dispositivo em tela, né, para poder apresentar, o que consome um pouco mais de tempo do robô. Geralmente Isso. a gente não faz isso, a gente deixa tudo por detrás. Meninas? Alô? Oi? Ah, não, tá. Vocês estão movimentando? Não, a gente não tá mexendo enquanto o robô tá rodando. Ele tá Ah, um pouco porque agora ele já tá pronto, né? Ele é um pouquinho extenso mesmo. E como a Kenia disse, da outra vez eu mostrei o robô professora no meu computador da empresa, então era um ambiente um pouco mais tá. tratado, sabe? Ele vai rápido. Ele realmente é muito rápido, mas aqui no computador pessoal é um pouco complicado. Com o BI aberto, que eu esqueci de fechar antes de rodar, então ele demora mais ainda. Uhum. Eu achei que eu tinha caído por isso. Não, não, é só o computador mesmo que é lento. Qualquer coisa, acho melhor fechar o BI daí, tá, Kenia? Uhum. É porque só agora que ele foi abrir o Excel, né? Então dá pra gente ver que ele atualiza os dados mesmo, né? A gente pode deixar ali o arquivo. A gente não precisa nem criar o arquivo, porque ele cria caso não exista um arquivo com aquele nome. E se existe um arquivo com nome e com dados, ele também sobrepõe. Então, tudo isso facilita para que o robô e o Power BI eles sejam sempre em tempo real. Assim, ele pode ser comercializado como um produto que vai te trazer os dados em tempo real mesmo. Pode rodar o robô várias vezes seguidas. Isso. Aqui é a mesma situação. Ele vai pegar da primeira página. Esse portal ele tem 2 páginas, então ele vai trocar e já vai fazer o salvamento, né? Antes a gente estava na página da Celesc, onde a gente pega o fornecimento de energia, então as interrupções que a Celesc fez propositalmente, as interrupções acidentais que aconteceram e a disponibilização de energia de forma normal, tudo é disponibilizado ali. E aqui a gente está coletando os dados referentes às empresas de energia solar do estado.
Esse foi um dos problemas que a gente encontrou, né? Como contornar esse aviso que ele é random, ele aparece às vezes em 1 segundo quando tu abre o site, e às vezes demora esse tempo que ele demorou. E a gente contornou ele usando um continual error, que a professora vai encontrar ali no código, e a gente setou um tempo de 300 milissegundos, então se ele, durante esse tempo, encontra esse erro, ele clica em fechar, e se ele não encontra, ele segue o processo. Isso. Então, dados bem simples, né? Tipo a temperatura, a gente não precisa acessar um local específico, a gente pode jogar no Google mesmo e coletar a informação. E esse número, mesmo sendo imagem, ele coleta e salva como string, dá um output do tipo string, que a gente depois passou ele para Double para fazer o cálculo do desgaste, mas a gente acabou optando por deixar esse cálculo ali dentro do Power BI mesmo. Então a gente retirou essa parte do robô. Isso. Para ficar um pouquinho também mais limpo o código, todo o sistema ali do robô, né? Então ele já passou aqui pelas 3 etapas. A última é a parte da irradiação, que ele vai entrar com as coordenadas e vai buscar, pegando toda aquela tabelinha ali embaixo. Então eu deixei também como para vocês visualizarem que tem 2 opções de entrada de dados ali, né? Então a gente pode simplesmente entrar com um novo dado, ele tem um limite de caracteres ali, ou usar esse comando de limpar e entrar com a própria coordenada, né? Uhum. E não altera muito nesse caso, porque os números são só os últimos números, né? Os últimos primeiros ou 2 últimos números, então ele acaba achando a localidade mesmo assim. Isso. Então agora ele vai pegar a última cidade. Se tiver tudo ok, ele vai fechar todo e retornar ali ao software, né? Senão ele avisa que teve um erro em algum processo, ele avisa bem certinho onde ocorreu. Mas como abriu o Excel, então deu tudo certo. Ele está já salvando ali, atualizando todos os dados. Esse último ele demora um pouquinho mais, porque é uma carga de dados bem maior. São 12 dados por cidade, então ele leva um tempinho a mais para atualizar no Excel. Mas isso, claro, por ser também aqui no meu computador. Sim. E é tipo, o coitado tá sofrendo para rodar. Mas Sim, senão. a gente consegue rodar robôs que trabalham com linhas, tipo, em questão de 1000, né? Tipo, 3000 linhas, assim, e aí ele roda bem mais rápido, em questão de segundos. Isso. E aqui a gente tá com 300 linhas e tá demorando um pouquinho. Exatamente. Então, até. Mas acho que enquanto a gente aguarda, a gente está meio atrasado, eu vou passar para o Guilherme, acho que pode começar fazendo algumas perguntinhas, aí quando finalizar, a gente já mostra, pode ser? Pode. O nosso objetivo também é mostrar o Power BI, né, prof? Que é o resultado do processo. Tá, legal. Mas daí a gente aguarda, daí quando finalizar, a gente volta e vocês mostram. Beleza. Uhum. Tá. Guilherme, vou passar para ti. Tá, minha pergunta, não sei, ela pode ser uma pergunta meio básica, assim, eu não conheço muito sobre
essa parte, eu acho bem interessante, até queria entender mais. Assim, dá para ver que o robô ele abre, né, os sites e vai procurando ali as informações que vocês programaram. Existiria alguma outra forma que não fosse dessa forma aí, de abre o site, procura, ou igual aquela que antes mostrou ali, de bota no Google, não sei, alguma forma que seja mais rápida, alguma coisa assim? Sim, depende, professor. Se é um robô que auxilia o usuário numa tarefa em que ele quer ver, né, por exemplo, no site, por exemplo, você quer buscar se uma informação já foi atualizada e tal, geralmente se faz de forma expositiva em tela, quando é site principalmente. Mas quando você integra com outras aplicações, tipo SAP, que é um ERP que as empresas usam bastante, ou o próprio Excel, a gente faz de maneira não expositiva. E isso depende da integração da UiPath, que é a IDE que a gente está usando, mas existem outras, né? Existem Blue Prism e outras interfaces de fazer robô de processo que possuem as suas próprias integrações. Mas, por exemplo, a UiPath lançou uma integração com SAP que você tem atividades específicas e faz tudo não expositivo, tudo por trás, assim, tu não vê o robô trabalhando, e é muito mais rápido, né? Bem mais rápido daí. Tá. E por qual motivo vocês optaram por fazer desse jeito? Expositivo, para a gente poder visualizar aqui. Na verdade, durante o desenvolvimento, geralmente se faz expositivo para poder realmente visualizar aonde que o robô está dando erro, né? Tu consegue ver na tela, literalmente. E a gente optou aqui por deixar ele assim, porque se a gente usasse outra activity, que não seria o Excel Scope, seria o Workbook Scope, a gente não iria conseguir mostrar aqui para vocês ele trabalhando sozinho, né? Ia ficar assim, só mostrando a planilha pronta. Tá, ok. E teve alguma coisa que vocês queriam fazer lá no escopo inicial do projeto que não conseguiram? Que a gente não conseguiu, não. Mas tem várias coisas que a gente vai pensando durante o processo que a gente poderia fazer, né? É mais uma questão de tempo, porque dá para implementar e buscar muitas outras informações e trabalhar em cima delas. Isso dá para fazer inúmeras coisas, só que a gente teve que setar realmente ali alguma coisa que a gente iria pesquisar e trazer para a empresa de informação, porque senão a gente ia ficar para sempre nisso, né? E até no Power BI mesmo, quanto mais a gente mexe, mais a gente melhora. E é uma questão daí não de desenvolvimento, mas de análise de dados, né? Então aqui a gente estava fazendo um trabalho de desenvolvedor e no Power BI a gente fez um trabalho de analista e tu sempre pode melhorar. A análise mesmo, tu sempre pode trazer os dados de maneira melhor ou uma visualização melhor. Então, acho que, tipo, em questão de melhoria, a gente sempre pode fazer, mas em questão de não ter conseguido fazer, acho que a gente conseguiu trazer tudo. A única, que a gente até listou, né, em dificuldades, é a questão de saber extrair o dado. Porque cada site tem uma formatação diferente, tem uma aparência diferente, então tu não vai usar a mesma extração, o mesmo tipo. Tanto que esse aqui foi tranquilo, digamos assim, porque ele tirava o dado da tabela inteira para alguns casos, e tem casos que ele tem dificuldade de entender o dado, onde ele está. Então, essa dificuldade do seletor existe, né? Já é comum. Então, isso que toma mais tempo na hora de implementar mesmo. Essa parte de seletor, ela é uma das coisas que mais dá bug dentro dessa tecnologia, e existem cursos avançados só para seletor, porque a gente lida com ambientes diferentes, né? Sites que foram desenvolvidos de N maneiras, com N linguagens, então, às vezes tu tem um objeto ali de forma clara, às vezes tu não tem, mas a gente não precisou contornar nenhum tipo de seletor nesse desenvolvimento. Isso. Foi algo surpreendente, porque geralmente tem que contornar muito. Mas até que a gente teve problema para clicar naquele anúncio do Portal Solar. A gente não conseguia clicar para fechar, porque seria, em teoria, apenas o clique, uma activity de clique, onde tem o X para fechar o anúncio. Só que como ele é random, ele pode aparecer a qualquer momento, então o robô tem que estar atento. Que foi essa, acho que essa opção aqui em propriedades, ali, ó, continue on error. Ali em cima, aqui na direita. Já tá na tela. Calma que travou de novo, menina. Que essa parte da direita, no caso do clique ali, a gente colocou para
caso aconteça. A princípio, a gente tinha colocado só um delay para esperar ele aparecer, mas era muito random, então não ia adiantar a gente colocar um delay. Então, aqui é só colocar que é para continuar, né? Uhum. Então, a gente tem o Power, que é, na verdade, o objetivo final, né, do projeto, é trazer essas informações de maneira clara e eficiente para o usuário, para o dono da empresa ou para o analista da empresa, ter essas informações atualizadas e verídicas, né, fidedignas, assim, de fontes confiáveis. Acho que a Kenia explica, então, sobre como que ele pode interagir, porque é interativo, né? O Power BI é uma ferramenta de visualização de dados interativa, então... É bem interessante, porque o que normalmente a gente sofreria um pouquinho para fazer, às vezes no Excel ou em alguma outra ferramenta, aqui fica bem mais tranquilo. É só clicar, ele já faz uma atualização bem mais tranquila. Então, aqui clicando na cidade, a gente poderia também ter feito uma segmentação só para puxar por cidade, mas a gente optou por preencher a tela mais com informações. Então aqui é só clicar em cima, ele já faz a atualização. Se você clicar fora dessa barrinha, ele já volta. A gente colocou botões aqui também para ir para os próximos, né? Para a empresa, para a eficiência. Aqui então, você acha Itajaí aí, Kenia? então. Então, aqui embaixo, ó, pode ver que ele não está. Ele está zerado. Então, ele vai mostrar aqui que ele não tem nenhuma acidental, mas ele tem 7 programadas. Então, aqui ele já faz essa relação. Aqui embaixo ele mostra como que está o fornecimento atual, nesse momento, quantas que tem energia, quantas estão sem. No caso, aqui ele está tranquilo do fornecimento. A gente entrou, foi esses dias que a gente acessou, ele estava com quase 2.000 unidades sem energia. Então, hoje até que está tranquilo, né, assim, em termos de fornecimento. Aqui da empresa, a gente pode, como eu disse, a gente pode selecionar aqui a cidade, ele já vai mostrar quantas empresas tem aqui, pode clicar tanto aqui no gráfico para ver qual que é a avaliação dele, quantos quilowatt-pico ele tem instalado, ou pode utilizar segmentação mesmo. Não... Isso, então isso é para caso a empresa queira ver quantas empresas concorrentes tem, por exemplo, em Balneário, ele vai ter esse dado Isso. já atualizado, talvez hoje não tenha, talvez amanhã tenha, então vai trazer lá no site, que vai trazer aqui para a gente o nome, a avaliação da empresa, todos esses dados que a Kenia falou. Então, aqui por último é aquela parte da eficiência. A gente colocou aqui o gráfico de acompanhamento anual, né, por mês aqui. E aqui por último a gente também colocou esse recurso básico, né, que é o mapazinho, ele vai fazer de acordo com o calor. Então, ele vai estar pegando ali a atualização e vai mostrar pra gente como é que tá. Se é um vermelho fraquinho, ele não tá tão quente quanto mais intensa a cor, né? Mais intenso o calor também. A gente pode mostrar o estado inteiro, se selecionar tudo. Isso. E a gente vê onde estão as zonas de calor. Então a gente vê aqui no oeste que ele tá bem mais quente. Então aqui é um recurso que a gente só colocou para conhecimento mesmo. Aqui ele faz a atualização, né? Assim como a gente comentou, se tiver acima de 25 graus, ele faz essa conta. Se, por exemplo, a gente pegar a Concórdia, que ele não vai mostrar um desgaste, né? Então, por exemplo, a gente acha interessante esses dados, até porque agora na matéria de energia do professor Simon, a gente tem que escolher, por exemplo, um local onde a gente vai instalar uma indústria híbrida, que tem energia fotovoltaica também. Então, a gente utiliza o site da Cresceb para avaliar essa irradiação e buscar por lugares onde a irradiação seja mais alta, né? Então, a gente tem esse dado aí para a empresa também trabalhar.